todos os senhores nesse vídeo. E que alegria, irmãos, chegarmos na última lição do trimestre. Durante todo o trimestre aprendemos sobre o livro de Salmos, onde eles foram escritos, quando foram escritos, quem os escreveu, o contexto por trás de cada salmo e o que cada um quer falar para nós, o que o Espírito Santo de Deus fala conosco através dos salmos. Nós falamos um pouquinho também da estrutura dos salmos, a composição de como eles eram escritos e assim sucessivamente. E que honra vamos chegarmos aqui em mais um fim de trimestre para falarmos da benevolência do nosso Deus, conhecermos, nos aprofundarmos mais na palavra do nosso Senhor. Que coisa linda, né, irmãos? Eu tenho certeza que você, querido professor, foi impactado através das lições, assim como eu também fui, a cada semana aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E para fecharmos essa lição com chave de ouro, nós estamos na lição de número 13, falando sobre um Deus que conhece tudo. Nós sabemos que o nosso Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele conhece e sabe de tudo que se passa em nossas vidas. Ele está presente em todos os lugares. Ele nos contempla a cada momento do nosso dia, até quando estamos dormindo. E é isso que queremos passar para as crianças esse fim de semana. Que Deus nos conhece por completo. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Olha que interessante. Então vamos lá. Já pega a sua lição. Eu lhe convido a pegar a sua lição, pegar a sua Bíblia e adentrar comigo, nos aprofundarmos na palavra do nosso Deus. Amém? Eu estou aqui com a minha lição no computador. A Bíblia está aberta para nós falarmos e discutirmos um pouquinho sobre esse texto. Amém? Então vamos lá. O nosso memorizando de hoje está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Tá bem? Abra junto comigo. Vou repetir. Hebreus 4, 13. Como de costume, eu tenho duas versões aqui comigo, que é a versão que está na lição e a versão que está na Bíblia aqui. Essa Bíblia que eu estou utilizando. Amém? Então vamos lá. Para ficar padronizado com todos vocês, eu vou ler o da lição, tá bem? Vamos lá. Não há nada que possamos esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é Ele que todos nós teremos que prestar contas. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Esse versículo ele vai falar sobre a onisciência e a onipotência de Deus, certo? Deus sabe de tudo. Olha o que diz no início do versículo. Não há nada que se possa esconder de Deus. Ele sabe, Ele vê tudo o que fazemos, o que pensamos, o que agimos, o que está no nosso coração. Às vezes a gente não precisa nem falar. Às vezes não, sempre. A gente não precisa nem falar. Deus já sabe o que nós iríamos falar, né? O que nós pensamos. E aí eu já vou dar a primeira dinâmica a vocês dessa lição, que é vocês escreverem o versículo tema numa cartolina, certo? E aí vocês vão mostrar essa cartolina às crianças. E aí vocês vão dar cerca de 1 minuto, 30 segundos, não mais de 30 segundos, eu aconselho a vocês, para a dinâmica ficar bem intuitiva. Além de cerca de 30 segundinhos, onde vocês irão mostrar esse versículo e eles lerão o mais rápido possível, decorar o mais detalhes possíveis do versículo. Esse versículo ele é um pouco grande, tá? Então vai ser algo bem divertido. E aí eles vão tentar decorar nesses 10 a 30 segundinhos que vocês irão fazer. E aí vocês vão tirar de vista desses alunos o versículo. E entregarão a eles, vocês podem dividir em equipes, tá? Pode ser em 2 grupos, em 4 grupos, depende da realidade da sua turma, depende da quantidade de alunos que estão na sua turma. E aí, vocês irão entregar a eles envelopes com um versículo dentro todo embaralhado. E aí eles terão um tempo determinado por vocês para montar esse versículo. Eles irão montar esse versículo o mais rápido possível, no tempo que vocês determinaram, tá? E aí quando eles terminaram, todos irão ler os versículos montados. E aí vocês mostrarão o versículo,
o versículo correto e irão comparar com o versículo que eles votaram, certo? A equipe que ganhar fica a critério de vocês, se vocês vão dar um presente, uma lembrancinha, uma balinha, fica a critério de vocês, tá bem? E aí, vocês vão dizer, vocês vão explicar que nos nossos olhos naturais, nossos olhos comuns, né, esses que Deus nos deu, às vezes detalhes passam desapercebidos. Nós não conseguimos ver tudo, mas o olhar de Deus, ele é soberano em nossas vidas. Ele consegue nos ver por completo. Ele consegue ver aonde nós vamos, o que fazemos, o que pensamos. Em todos os detalhes, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Amém? Ele está lá todos os momentos, até mesmo no nosso sono, quando nós estamos repousando dormindo. Ele nos vela, ele nos vê e ele sabe o que se passa no nosso coração. Tá bem? Então vamos lá. Como objetivo, a nossa lição traz assim: conscientizar que Deus conhece todas as coisas e nada é oculto aos seus olhos. Nós sabemos que Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Ele sabe tudo sobre as nossas vidas e a palavra do Senhor fala que Ele nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia. Olha que coisa linda, não é? Inclusive, como curiosidade aqui, a ciência já comprovou, né, que quando tem o gameta masculino e o gameta feminino para formar o embrião no útero feminino, no útero da mulher, quem escolhe qual vai ser fecundado, digamos assim, é o óvulo. E isso mostra que esse versículo ele foi comprovado na ciência, digamos assim. A ciência está um pouco atrasada porque nós já sabíamos disso através da palavra do Senhor, digamos assim. Mas o Senhor tem nos escolhido, o Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe, antes mesmo de sermos gerados. Diga às suas crianças que se algum deles acham que foi um erro, nós não sabemos o lado das crianças, mas se isso é proferido dentro da casa deles, de que eles foram um erro, de que eles não eram para existir, que foi um acidente, repreenda esses pensamentos esse fim de semana, porque cada uma dessas crianças, elas foram escolhidas pelo Senhor. Filhos são herança e bênção de Deus. Cada um deles foi escolhido por Deus antes mesmo dele ser gerado. Assim como o profeta Isaías, antes de você existir, ele já conhecia você. Amém. E Deus tem grandes obras na vida dessas crianças. Amém. Glória ao Senhor. Continuemos. Então, nossa lição tem como texto base o Salmo 139. Nós iremos encerrar o estudo do livro de Salmos com o Salmo 139, que vai falar sobre o poder e a soberania de Deus nas nossas vidas, em todo o universo, tá bem? Então vamos lá, vou ler alguns versos do Salmo, junto com vocês, como é de costume de eu fazer com vocês, e aí nós iremos discutindo durante o decorrer dessa aula. Então vamos lá. Verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, entendes de longe os meus pensamentos. Rodeastes os meus caminhos e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois ainda não estando a palavra em minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Porque de trás e por diante me cansestes, e sobre mim puseste a tua mão. Tal conhecimento para mim é muito maravilhoso, tão alto é que não posso alcançar. Aqui esse texto, esse salmo, ele foi escrito por Davi. E aqui Davi reconhece, o salmista ele reconhece a soberania de Deus, certo? Ele reconhece o quão pequeno ele é e o quão grande Deus é. E ele tem todo o conhecimento das nossas vidas. Ele conhece
nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos, o nosso coração, a intenção do coração. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo alguma coisa que parece ser bem, mas a intenção por trás não é boa, certo? Então Deus conhece a intenção do nosso coração. E é isso que nós iremos transmitir, que a palavra do Senhor deixa claro que Ele conhece a intenção do nosso coração. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Tá, vou deixar a diminuição novamente aqui. Então vamos lá. O Senhor, continuando o texto. Lá no verso 7, Davi ele se indaga. Como assim, tia Rebeca? Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Aqui Davi está questionando onde ele iria, pois em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os lugares, Cristo, Deus, Ele está olhando por nós, Ele está vendo o que nós estamos fazendo, falando de forma bem popular. Aí Davi se indaga lá no verso 8, se eu subir aos céus, ali tu estás. Se fizer a minha cama no inferno, eis que ali tu também estás. Se tornar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Ou seja, não há lugar onde nós nos escondemos da presença de Deus, certo? Deus nos vê em todos os lugares, como diz aquele livro bem conhecido de Êxodo. Se eu subir, te adoro, se eu descer, te adoro. Não existe lugar onde eu me escondo da presença de Deus. Eu posso ir para o fundo do mar, no lugar mais obscuro do mar, mas ali o Senhor tem me visto e Ele me vê em todos os lugares. Ele vê quando eu levanto da cama e vou para o meu trabalho, os trajetos que eu pego, se eu desvio o caminho, se eu não desvio o caminho, Ele conhece, tá bem? Aí se eu mentir para a mamãe, se eu mentir para o papai, Cristo vê e Ele conhece. Ele sonda o meu coração, Ele sonda o seu coração, tá bem? Continuando, certo? Lá no verso 14, ele diz o seguinte, estou no verso 14, tá, crianças? Eu te louvarei, porque me formaste de uma maneira assombrosa e maravilhosa, e a minha alma o sabe muito bem. A minha mesma substância não te foi encoberta, quando fui formado em oculto e entretecido no profundo da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Coisa linda, Jesus. E no teu livro todos os meus membros estavam escritos e foram logo formados sem faltar nenhum deles. É o que eu disse lá no início. Se alguma criança chegar para vocês dizendo que na casa delas existe palavras de maldição a elas, dizendo que elas foram um erro, que elas foram um acidente, que não era para elas existirem, não era para elas existirem, que elas foram um atrapalho de vida dos pais. Essas frases que a gente conhece muito bem, que alguns pais proferem a seus filhos. Eu digo agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, que todas essas frases proferidas para nossas crianças estão caindo por terra neste momento. Repreendo na vida das crianças essas frases, porque elas foram escolhidas por Deus para estar aqui. Cristo as escolheu, Cristo as viu antes mesmo delas serem formadas. Cristo as escolheu para estar ali, para adorar a Ele, para servir a Ele. E os planos que Deus tem na vida das nossas crianças são muito maiores do que elas pensam. Tá bem? Então elas foram abençoadas. Filhos são bênçãos do Senhor, bênçãos e heranças dadas aos pais para serem cuidadas, orientadas e ensinadas.
nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que quando ele for velho, não se desvie dele. Não é eu dizer, vai fulano para a igreja, não. É eu ensinar o caminho da salvação. Quem é a salvação? Cristo. Certo? Vamos continuar. Então, vocês podem puxar lá no livro de Isaías, quando Isaías fala, quando Deus fala a Isaías que ele foi escolhido desde o ventre, antes que ele foi formado, Cristo o escolheu. Vocês podem também usar o exemplo de Davi. Davi ele estava sozinho no campo, lutando contra o leão, lutando contra o urso para proteger as ovelhas do pai. E Cristo, nosso Deus, estava olhando o que ele estava fazendo, estava com ele em todos os momentos. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, Deus estava com Davi. Quando José foi jogado dentro do poço para ser vendido pelos seus irmãos, Deus estava olhando para ele. Quando José também estava preso lá no Egito, no cárcere, Deus estava com ele. Quando os 3 jovens foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente, a Bíblia fala que quando o rei olhou, tinha um 4º homem. Quem era esse 4º homem? Cristo, o homem de branco que passeava no meio da fornalha. Então, em todos os momentos, não importa onde, Cristo ele sabe, ele conhece e ele nos vê. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Inclusive, nesse Salmo 139 vai falar justamente sobre isso, sobre as características de Deus. Essas 3 características são bem fortes nesse texto. A onipresença, a onisciência e a onipotência do nosso Deus. Amém? Vamos continuar. Eu vou ler com vocês um textinho aqui para a lição que eu acho muito interessante. Lá no finalzinho do texto, no finalzinho do texto diz assim: assim como o salmista, devemos pedir para o Senhor que examine o nosso coração e veja se há alguma coisa que não o agrada. Deus conhece todas as coisas, não há como se esconder de Deus. Por isso, aprendemos com o salmista que precisamos ser verdadeiros diante do Criador. Ore ao Senhor e peça ajuda para fazer a vontade dele. Nós, devido ao pecado original, nós temos uma tendência ao pecado. E muitas vezes nós temos algumas coisas que Cristo não se agrada. E às vezes a gente passa desapercebido e nem percebe. Então, diga às suas crianças, a vocês mesmos também, né? A mim também, isso é para mim, isso é para vocês. Que ore ao Senhor pedindo para que Deus mude o nosso coração. Tire o coração de pedra, coloque o coração de carne. Que o Senhor tire tudo o que não agrada a Ele. Tudo o que incomoda a Cristo em nossas vidas. Que Ele tire, Ele limpe por completo. Certo? Tem um hino infantil que diz que nós somos uma casinha. O de Aline Barros. Que fala que o nosso coração é uma casinha. Certo? Então convide Cristo a entrar nessa casinha. E Ele limpe por completo e coloque de tudo da forma que Ele quer na nossa vida. Certo? Como diz aquele hino de canção de louvor, me rendo aos teus pés. É que tire tudo que não me agrada e que nós façamos a parecer mais com o nosso Deus. E que essa seja a mensagem do nosso fim de semana, desse fim de semana. Que nós tiremos tudo que não agrada a Deus. E que nós sejamos mais parecidos com o nosso Pai. Amém. Que Ele nos torne mais parecidos com Ele. Que nós busquemos mais a Ele. Nós tenhamos mais intimidade com Ele. Tá? Assim como Davi pediu que a presença de Deus não se apartasse dele, é o que nós devemos pedir a Deus também. Que a presença do Senhor não se aparte do nosso coração. Coisa linda, né, irmãos? É maravilhoso estudar a palavra do Senhor. Então, que Deus use vocês nesse fim de semana. Antes de terminarmos, eu tenho uma sugestão de dinâmica para vocês também, que está lá na lição e
que eu achei bem interessante. No final da lição, quando vocês ministrarem para as crianças, vocês peguem um mapa, pegando ali o setor da igreja, pegando todo o bairro de onde eles moram, e vocês vão dar folhas de ofício a eles, tá? E vão pedir para eles vão olhar para o mapa e vão montar o trajeto da igreja em direção à casa deles, ou da casa deles em direção à igreja. O trajeto que eles fazem para chegar na igreja. E aí vocês vão dizer, vocês vão montar, vão pedir para eles colocarem um coração, desenhar um coração aonde eles estão, no caso a igreja, e os pontos específicos por onde ele passa. Toda vez que eu passo em frente a uma lanchonete, por exemplo. Ele faz um coração lá na lanchonete, que aquele é um pontinho de referência, certo? E vai fazer um coração também na casa deles. E aí vocês vão dizer que Deus, Ele é tão onipotente que Ele conhece o nosso trajeto. Ele conhece a nossa rota. Ele sabe para onde nós vamos. Ele sabe para onde nós pensamos em ir. Ele sabe todo o caminho que a gente faz para chegar ao destino. E Ele está conosco em todo o percurso. Ele não nos deixa num ponto e a gente vai sozinho. Não. Ele nos protege e está nos vendo em todo o percurso. Ele não nos deixa só. Ele não deixa você só, professor. Muitas das vezes a gente está tão sobrecarregado com as atividades do dia a dia, com a rotina do nosso dia a dia, que às vezes a gente esquece que a presença de Deus está conosco todos os tempos. Às vezes a gente esquece que apesar das lutas que passamos, apesar dos vendavais em que passamos, Cristo está no nosso barco. Cristo está conosco o tempo todo. Assim como Ele acalmou o mar lá com os discípulos, Ele pode acalmar a tempestade das nossas vidas também. Amém? Então, por hoje encerramos. Fico muito feliz em encerrarmos essa lição de uma forma tão poderosa, tão gloriosa, falando da potência do nosso Deus, da onipotência do nosso Senhor. Que esse fim de semana seja abençoado, que Ele proteja a vida de vocês, que Ele os guie da forma correta, que eles usem vocês para as crianças, orem por elas, as abençoe e estimulem elas, que a partir de hoje elas irão ler toda a Bíblia para ter intimidade com Cristo, para conhecer melhor esse Deus que é tão onipotente. Falem para elas da importância de conhecermos o nosso Deus, né? E de como nós iremos conhecer? Através da palavra do Senhor. Nós iremos saber tudo que o nosso Deus faz por nós. Que Deus abençoe, uma boa aula e que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida.